Neste momento, nós teremos o painel McAfee e Scuna, com o tema Defesa contra ataques avançados e resposta a incidentes, com Alexandre Tim Vieira, gerente executivo de segurança de infraestrutura de TI do Banrisul, Bruno Zani, Country Manager da McAfee, e Gustavo Gonçalves, diretor comercial da Scuna. E para iniciar este momento, eu convido agora Bruno Zani, Country Manager da McAfee. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Luiz. Boa tarde, quase boa noite a todos. Obrigado pela presença. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Em nome da McAfee, agradeço a presença de todos também, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação rapidamente, é um papo bem rápido para a gente introduzir alguns assuntos. Achei bem interessante o que o Jairo comentava sobre a escassez de mão de obra em TI, porque, assim, em segurança, especificamente, a gente sofre isso muito também, que aí a gente tem um braço a mais de especificidade dentro de TI. Eu vou tocar um pouco nesse assunto, e isso está também ligado a como a indústria está evoluindo, do ponto de vista de tecnologia também, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Desktop. Vocês estão vendo minha tela já, eu acredito. Deixa eu colocar em modo de apresentação aqui. Perfeito. Já, né? Perfeito. Legal. Eu chamo isso de segurança para os dias de hoje, devido a todos esses desafios que a gente está passando, né? Outro dia aqui a gente falava do desafio do shift para o trabalho remoto, né? A mudança para o trabalho remoto, o Jair bem comentou, todo mundo tem equipe hoje sendo gerenciado remotamente. E além dos desafios naturais dessa gestão remota, que estão muito ligados a como lidar com as pessoas também, como gerir esse time, surgem também coisas novas do lado de segurança da informação. Não é o meu principal tema aqui, mas também a maneira como a gente responde a um incidente, como a gente trata um ataque mudou um pouco nesses últimos anos, tá? Os desafios, é óbvio, eles são inerentes ao mercado que a gente está, é claro, dependendo do mercado, determinado desafio vai ser mais forte ou mais fraco, mas de forma geral, esse slide aqui, ele mostra um pouco de todas as buzzwords e das siglas que a gente encontra no dia a dia, né? Então, eu tenho que mover para a cloud, eu tenho que ter um workload mais rápido, eu tenho que implementar DevOps, ao mesmo tempo que eu vou ter que implementar uma cultura de DevOps dentro da empresa, eu tenho que embutir segurança a esse ciclo de DevOps, então é um pouco disso que a gente está fazendo. Claro, sem ameaças ou com o menor número de ameaças possível. Eu lembro de um cliente que eu conversava há alguns meses atrás e ele falava, olha só, você é o terceiro fabricante que eu estou ouvindo falar aqui que me diz que, de alguma maneira, a ameaça vai chegar até mim em algum momento. Eu falo, de alguma maneira vai chegar mesmo, né? Mais cedo ou mais tarde, um ataque vai acontecer e o quanto que ele vai causar de dano é diretamente proporcional ao quanto que a gente se preparou para esse ataque. Então, é um pouco disso que eu vou tratar aqui hoje. E eficiência operacional, isso está ligado a recurso administrativo, isso está ligado a recurso pessoal, né? Aquilo que o Jairo comentava sobre não ter mais tanta gente e a gente não conseguir contratar quando a gente tem as vagas abertas. Então, do lado de tecnologia, vocês vão ver eu falar muito hoje de automação e de fazer com que as ferramentas consigam tomar decisões mais rápidas, sem depender tanto da interação humana, porque é por onde o mercado está caminhando, tá, pessoal? Então, isso é um pouco do desafio que a gente encontra aqui. E aí, quando a gente fala um pouco dessa mudança, pandemia, como que os ataques têm acontecido, chama atenção porque, em muito tempo, é a primeira vez que se tem um assunto comum para chamar a atenção de todo e qualquer usuário no planeta, né? Vocês sabem que grande parte de um ataque que ocorre com sucesso, ele começa numa preparação e ele envolve muita engenharia social. E no momento que a gente fala de engenharia social, a gente está falando de chamar a atenção desse usuário de alguma maneira, né? Para ele, para o hacker ou cracker, vamos chamar do jeito que a gente quiser aqui, conseguir chegar dentro de uma rede corporativa, ele precisa de alguma maneira estabelecer presença. E esse estabelecer presença muitas vezes ocorre por parte de um phishing
por parte de um e-mail falso que ele faz para um usuário clicar. E quando eu dizia de um assunto comum, é o assunto Covid, ele é comum ao mundo inteiro, a qualquer nação, né? A gente brincava aqui no início, alguns países já estão, de certa forma, superando em estágios mais avançados que a gente, mas ele continua sendo uma preocupação global. Então, a gente viu um aumento gigantesco de campanhas que tem como alvo o assunto Covid, então a gente começou a se preocupar mais com essa parte anterior, né? Por quê? E aí é isso que esse slide meu mostra um pouco. A gente veio fazendo segurança, e a gente, eu digo, nós mesmos como mercado de segurança, né? A partir desse momento aqui, né? Ó, a partir do momento que a empresa é atacada, a partir do momento que eu tenho o primeiro evento chegando naquela empresa. E ser atacado não quer dizer que a gente foi atingido necessariamente, porque o que pode acontecer? O seu antivírus, o seu IPS, o seu firewall, o seu proxy ou qualquer outra contramedida de segurança que você tem, ele pode estar lá fazendo o trabalho dele e detectando várias dessas tentativas de ataque. Mas, invariavelmente, a gente estava se preocupando a partir do momento que essa detecção acontece. E eu falava de campanhas e etc. Para onde o mercado está indo, para onde a McAfee está indo, é tentar ser mais proativo, é tentar ser mais preditivo com essas campanhas. Por quê? Uma campanha que está acontecendo hoje em determinado país e não chegou aqui no Brasil ainda, ela pode chegar em questão de horas, em questão de minutos ou em questão de dias, mas não quer dizer que a gente já não pode estar mais preparado para quando ela chegar. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga adiantar esse ciclo. Né? Por que a gente está se preocupando e perguntando, eu estou em risco, isso é uma prioridade, eu estou suscetível a esse ataque, eu tenho proteção para esse ataque, eu tenho que mudar alguma coisa para estar protegido, só na hora que o ataque chega até mim. Tá? E aqui, é óbvio, né, vale muito a analogia do principal assunto que a gente tem hoje, né, que é como se proteger de um vírus, né, no caso do Covid, mas isso é aplicável também no mundo de TI, no mundo de tecnologia. Por que a gente não antecede o vírus, o malware, o ransomware, o ataque, a campanha, a um momento que ela ainda não chegou até a minha empresa? Tá? Então, é um pouco disso que a gente está tentando fazer, ser um pouco mais proativo para conseguir priorizar e ser preditivo. Eu brinco que, bom, eu estou já entregando a idade há quase 20 anos nesse mercado, e eu passei bastante tempo no suporte, e era muito curioso quando um cliente ligava para mim e falava assim, olha só, eu vi aqui um malware XYZ, né? E eu quero saber se eu estou vulnerável a esse malware. E é uma pergunta super difícil de se responder. Né? E, invariavelmente, vocês, nas suas posições de líderes de TI, estão ouvindo o negócio te perguntar isso. Né? O CEO da empresa te perguntar e falar, olha, eu vi lá o ataque da Capital One, não sei quem acompanhou, mas há cerca de 2 semanas atrás, Capital One não, Colonial One. Colonial One, que é uma petrolífera nos Estados Unidos, eles trabalham também com distribuição de combustível, eles sofreram um ataque de ransomware super grave, e eventualmente um CEO da empresa de vocês chegando e perguntando, legal, eu vi esse ataque lá, inclusive os caras tiveram que aumentar o preço de combustível nas bombas por causa do ataque. A gente pode receber esse mesmo ataque e a gente fica com aquela cara de interrogação, né? Dizendo, olha, não sei. A gente tem que olhar N variáveis para responder esse tipo de coisa. E o que a McAfee tem feito e o que a gente tem investido bastante nos últimos tempos é em tentar ter esse tipo de plataforma preditiva. Essa plataforma preditiva para a gente hoje se chama mVision Insights, porque a gente vai ter aqui um mapeamento de várias e várias campanhas que estão ocorrendo no mundo inteiro. Foi bem curioso, essa semana eu tive uma call com um cliente e eu tinha uma pessoa do nosso time de ATR. O ATR é o que a gente chama de Advanced Threat Research, são os caras que fazem pesquisa de malware mesmo, né? Porque tem muito aquela figura, estão lá fechados numa sala fazendo pesquisa de malware e tal, e aí esse time de ATR que faz essas pesquisas de malware, né? São eles que conseguem saber se uma campanha está acontecendo ou não está acontecendo e aonde ela está acontecendo. E esse cliente que eu falava essa semana, ele perguntou assim, eu vi uma notícia aqui no Brasil de um ransomware nacional chamado Bizarro.
E aí eu, poxa, o gringo, primeiro que ele não vai nem entender essa pergunta, né, e tal, mas o pior é que ele entendeu, e ele jogou aqui nessa console, e a gente achou lá o Bizarre Brazilian Answer, e aonde ele está atacando, de onde ele vem. Né? Então, a gente consegue responder essas perguntas para dizer, legal, ele ataca determinado país com determinada característica de vulnerabilidade, tá? E essa vulnerabilidade ou esse sistema existe dentro do meu ambiente, tá? Então, é um pouco disso que eu mostro aqui nesse slide, né? Eu tenho necessidade de se preocupar, por exemplo, com essa operação Iron One, que é a que está aqui na tela, né? Então, tá vendo aqui, ó, comparação de infecção e o mercado de software, mercado de indústria worldwide. Ou seja, o meu risco, comparativamente, ele é muito maior do que o do resto do mundo. Então, é alguma coisa que eu tenho, sim, que me preocupar. E eu já respondo quantos dispositivos estariam potencialmente expostos a essa vulnerabilidade, a essa aplicação, a esse malware. Tá? Então, olha só, é aquilo que eu falei de ser preditivo e conseguir ter relevância no que eu vou focar. Né? Então, tá vendo? Ó, eu tenho duas máquinas que requerem isolamento. O que quer dizer requerem isolamento? Eu não tenho como protegê-las, seja por aplicar um patch, seja por aplicar uma proteção de anti-malware, de IPS, de proxy, das contramedidas que eu tenho dentro de casa. Então, essas duas máquinas, de alguma maneira, eu preciso rapidamente atuar. Tá? E eu tenho outras 3 máquinas que eu chamo de cobertura insuficiente. O que é isso? Eu posso aplicar um patch, eu posso aplicar um patch virtual, que é um IPS de host, eu posso mudar uma regra no antivírus, eu tenho como proteger essas outras 3 máquinas. Tá? Então, eu já começo a responder isso muito mais rápido do que se eu tivesse que manualmente e começar a verificar esses ataques. Tá? E por que eu consigo fazer isso, né, pessoal? Vocês já devem ter escutado falar de compartilhamento de ameaça, compartilhamento de inteligência, e isso é uma realidade no mercado inteiro de segurança, né? A gente, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 1 bilhão de sensores de ameaça, e aí você vira para mim e fala assim, Bruno, não é possível que vocês tenham 1 bilhão de máquinas gerenciadas. E não, isso não quer dizer que a gente tem 1 bilhão de máquinas gerenciadas, mas quer dizer que a gente tem 1 bilhão de pedacinhos de telemetria. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2015 ou 2016, qualquer Smart TV Samsung sai com um antivírus McAfee embutido. Tá? Aquilo ali é um sensor de ameaça. Tá? A gente tem vários contratos de parceria com operadoras de telefonia que embutem nossa tecnologia dentro dos smartphones, dentro de tablets, dentro de dispositivos de função única, né? Então, por exemplo, as multifuncionais, que já há bastante tempo são mini computadores, né? Vamos dizer assim, eles têm ali um pedacinho de um sensor de ameaça que pode me trazer inteligência de telemetria, tá? Então, tudo isso a gente usa para ter aquela inteligência que eu comentei anteriormente. Né? Quando eu estou pensando em endpoint, né, e a gente falava ali de 1 bilhão, são mais de 680 milhões de endpoints. Tá? E aí, claro, não é só do lado corporativo, mas também do lado pessoa física. Então, todos esses números fazem com que a gente consiga ser preditivo e conseguir responder a um incidente antes mesmo do que ele aconteça. Né? E aí, falando um pouco de resposta a incidente propriamente dito, né? Vocês já devem ter escutado, por exemplo, da sigla EDR, né? O Endpoint Detection and Response. Né? O response é exatamente a questão de você conseguir responder a um incidente. E, muito ligado ao que o Jairo falava, para vocês terem uma ideia, a gente tem um estudo que mostra que um analista de SOC, de um Security Operations Center, com ferramentas manuais, que ele vai ter que fazer análise de código, análise de captura de rede, e ficar olhando se aquele evento é realmente relevante ou não, ele pode analisar, na média, até 15 eventos por dia. Tá? O que a gente está conseguindo fazer com essa automação e fazer com que os eventos consigam se responder automaticamente, principalmente os eventos que são falsos positivos, que são mais ruidosos, a gente tira a capacidade desse analista de SOC de 15 eventos por dia para mais de 200 eventos por dia. Tá? Então,
um pouco daquela linha que o Jairo comentava, de faltam pessoas. A gente não vai ter um SOC com 200 pessoas para conseguir lidar com todos os eventos que existem. E é muito curioso isso, porque, assim, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu ouvia o CEO da McAfee na época falando que falta profissional em segurança. E eu dava risada e falava, poxa, esse cara não conhece o mercado no Brasil. No Brasil, o que falta é vaga, é trabalho, não é profissional. Né? Mas a gente vive na pele isso hoje, porque sim, falta profissional, falta tempo, e as ferramentas elas estão caminhando nessa questão da automação, de conseguir. Não estou aqui dizendo que a gente vai acabar com o SOC e tudo vai ser automatizado, não é isso, isso é humanamente impossível. As ferramentas, apesar de usarem muita inteligência artificial, muita automação, ela precisa de operação. Tá? Segurança é muito customizado dependendo de cada ambiente, então não dá para a gente pensar só na ferramenta e esquecer o aspecto da pessoa. Mas, sim, a gente caminha cada vez mais na direção de ter mais ferramentas automatizadas que consigam conversar entre si, que consigam entregar uma informação um pouco mais mastigada para o usuário, para que ele não precise pesquisar tanto, vamos dizer assim, para tomar uma ação em cima de um evento. Tá? Era isso que eu tinha de introdução ao tema, tá, pessoal? Tentei ser breve e não entrar em muitos detalhes, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, utilizem o chat. A gente entra agora no painel e discute um pouco mais sobre o tema também, mas, de novo, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Bruno. Agora, então, nós teremos o painel com a participação da Alexandre Tim Vieira, gerente executivo de segurança e infraestrutura de TI do Banrisul, Gustavo Gonçalves, diretor comercial da Escuna, e também Bruno Zani, country manager da McAfee. Por favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de, mais uma vez, aqui agradecer o convite do Inácio, da Andréia, especialmente ao Nilson e ao Afonso aqui também por se serenar aqui esse evento, né? Mais uma vez estamos juntos, né? Brevemente sobre a Escuna, né? Eu queria fazer algumas palavras para vocês, dizer algumas palavras a respeito. É uma empresa que já tem 33 anos de mercado, já temos mais de 20 anos aí focados na vertical de segurança da informação. Crescemos bastante nos últimos anos, é uma disciplina que nós já falamos há muito tempo, né? E temos visto um crescente interesse do mercado, cada vez mais relevante o assunto para todos. Tá? O Alexandre, né, o pessoal já apresentou aqui para vocês, o Afonso já apresentou e o Bruno. Eu queria aproveitar, gente, para começar nosso painel. Eu vou buscar aqui algumas informações ditas pelo Jairo, pelo Bruno aqui, e vou trazer também uma pesquisa, Jairo, também que eu achei muito interessante da PwC, tá? Que ela lançou agora em março desse ano, que é uma pesquisa sobre a visão uma pesquisa com os CEOs no mundo, tá? Sobre a visão deles desse ano, tá? Onde eles estão apontando seus investimentos, né? Quais são as suas preocupações, tá? E nesse assunto, tá? De preocupações, teve algo que me chamou muita atenção, tá? Porque essa pesquisa ela mostrou nas respostas nos assuntos onde eles responderam como extremamente preocupados, tá? Em primeiro lugar consta pandemias e outras crises sanitárias, e em segundo lugar estão as ameaças cibernéticas. Tá? O que mostra que o assunto cada vez tem mais relevância no mundo. Tá? Infelizmente, no Brasil, por todo o contexto do nosso país, nós ainda temos outros na frente, tá? Como incertezas jurídicas, políticas e tantas outras que nós passamos pelo país aqui. Tá? Mas é um tema que cresce muito no mundo, tá? E certamente no Brasil nós seguimos nesse mesmo caminho. Tá? Eu vou aproveitar o assunto e o pessoal que nós temos aqui para falar a respeito, e queria começar aqui o painel fazendo uma pergunta para o Alexandre,
que foi né, nosso convidado aqui a participar desse painel, tá? Como um profissional experiente, né, no mercado de segurança da informação. Eu queria perguntar para ele quais são, Alexandre, os desafios que tu enxergas atualmente no mercado, né, na área que tu atuas, né, para a proteção das instituições financeiras e dos seus clientes. Boa noite, Alexandre. Oi, boa noite, obrigado, Gustavo. Primeiramente, quero agradecer o convite também, muito gratificante aqui, né, participar desse bate-papo aqui, representando o Banrisul, aqui representando o diretor Krug, diretor de TI do Banrisul. Esse assunto bastante relevante, a questão de segurança hoje, ameaças cibernéticas, né, nesse mundo fortemente digitalizado, essa transformação digital aí nos últimos anos aí, traz aí, como tu mostra nessa pesquisa, esse aspecto aí de ameaças aí, hoje um assunto lá no topo aí de relevância, de prioridade das empresas aí, de ter um controle sobre isso, né? Então, dentro dessa pergunta aí que tu me faz aí de o que eu vejo de desafios aí, principalmente no setor financeiro, né? Até puxar o gancho aí do que o Zani falou, né? Nem é o maior desafio, mas pelo que ele falou, ele já me motiva aqui também a trazer, nem elenco isso como o maior desafio, mas é algo também importante ali que ele destacou hoje em dia, essa questão da engenharia social, né? Com a pandemia, se utilizou muito desse tema da pandemia para tentar enganar as pessoas, seja por um phishing, seja por um e-mail que tenta te convencer a clicar ali num link para saber mais sobre uma vacina, alguma coisa, né, uma informação nova sobre o vírus, né, tentando convencer as pessoas a clicar naquele link malicioso, abrir um anexo, ou muitas vezes revelar um segundo fator que vem num SMS, que através de toda uma engenharia social tenta convencer a pessoa a revelar aquele segundo fator, né? E isso é muito forte no setor financeiro, ainda mais para os clientes dos serviços financeiros, né? Para os clientes dos nossos canais, né? de operações financeiras, né? Isso é muito explorado, esse lado da engenharia social, e dentro da instituição também, entre os colaboradores, os empregados também, né? Esse aspecto da engenharia social é muito explorado, e um dos aspectos da segurança é justamente as pessoas, né? Não adianta nada, que a gente vai falar aqui bastante aqui de ferramentas, de proteções, de camadas de proteções, mas também não adianta nada a gente ter várias camadas, ferramentas sofisticadas, o melhor antivírus, se por outro lado isso nada resiste a um usuário negligente, né? Um usuário lá que não tem bons hábitos lá no uso dos recursos, sai clicando em qualquer link, né? Então é fundamental esse lado aí de conscientização, né? Destacar isso, é fundamental esse lado aí de conscientização dos usuários, por mais que é importante ferramentas, tudo políticas de segurança, de ter processos bem definidos, mas é importante também dar uma atenção para essa questão do usuário, campanhas, né, treinamentos, né? Quando eu entrei na área de segurança do Banrisul, esse foi um aspecto ali que na época ali foi dado uma atenção forte. Eu venho do lado acadêmico aqui, eu vi que pelo menos aqui o Petri, aí um colega meu aí de universidade, aí de lecionar, né? Eu sempre conciliei aqui o mercado com o lado acadêmico também, então essa parte de ensino, de conscientização, também eu tinha bastante forte quando eu entrei para a área de segurança, com o apoio do diretor Krug. Na época ele era superintendente da área de segurança, né? Então a gente deu um enfoque grande para essa questão também de conscientização, né? De treinamentos, conscientizar o usuário, e o cliente, seja o cliente, seja do lado do cliente, o canal com o cliente, com os colaboradores. E é importante muito também medir isso, medir essa conscientização dos usuários. Como o Zani falou, essas ferramentas, um EDR, que ajuda a identificar ali um potencial incidente na rede, o que acontece na minha infraestrutura, somado a outras ferramentas como um CIEM, por exemplo, que correlaciona eventos, né, somado com os eventos reportados pelo antivírus, né? A gente dá muita atenção para isso no Banrisul, correlacionar esses eventos para conseguir identificar como está o comportamento dos usuários, né? A gente vê ali o usuário recupera muito spam, vai lá no relatório ali de spams, no filtro de spam, o usuário tem esse comportamento muito de ir lá e recuperar, né, esses e-mails. Depois que ele recupera, ele clica
né? Qual é a ação do usuário, a gente ter esse nível de detalhamento, esse nível de visibilidade, para saber até onde está a conscientização dos usuários. É fundamental essas ferramentas para nos dar essa visibilidade, até onde o usuário foi. Ele só abriu o e-mail, mas apagou, ele abriu o e-mail e clicou também. O usuário lá que usa um pendrive, que é liberado para usar o pendrive, a gente identifica, o usuário trouxe um pendrive e o antivírus lá identificou uma ameaça ali, bloqueou o vírus, limpou o vírus. No outro dia, a gente vê que aquele mesmo usuário, aquele mesmo pendrive espetou e tinha o vírus de novo. Né? Observar esses comportamentos do usuário. Daqui a pouco o usuário está sendo negligente ali. Né? O usuário não tem essa consciência, daqui a pouco ele está levando esse pendrive para outro lugar, para a universidade, espetou numa lan house, numa biblioteca e traz o vírus de novo. Né? Então, a gente vê que o usuário não está consciente. Então, é importante esse tipo de medição, essas ferramentas trazem essa visibilidade também, para a gente ter esse tipo de medição da conscientização dos usuários e aí focar em treinamentos, em campanhas, né, para evitar esse tipo de ataque de engenharia social. Queria puxar esse gancho também do complementar o que o Zani falou. Mas esse não é nem o maior desafio. Então, perguntando qual é hoje os maiores desafios aí, né, falando aqui não só do Banrisul, mas de instituições financeiras como um todo, né, essa questão hoje dessa evolução digital toda que vem da última década, né, questões como e muito trazidas aí essa evolução toda que a gente tem, esse avanço rápido, né, coisas novas que de um ano para outro já mudam e vem novas tecnologias, uma em cima da outra hoje em dia muito rápido, né, muito aí por causa de aspectos aí de computação em nuvem, né, mobilidade, né, internet das coisas, né, esse conjunto aí de tecnologias que surgiram aí na última década proporcionam esse avanço acelerado que é hoje, traz essa infraestrutura bastante heterogênea, isso é um grande desafio. Né? Lá, décadas atrás, o setor financeiro lá era muito ali computação centralizada, era lá o mainframe, terminais burros lá na agência, né? O cliente lá só fazia operações financeiras a partir de dentro da agência. Né? Dali veio se evoluindo para os... Né? Esse setor, naturalmente, aí tem uma evolução tecnológica aí muito rápida, muito acelerada, se evoluiu para os caixas eletrônicos, né? A informação já começou a sair de dentro da agência, se evoluiu, os clientes começaram a ter computadores lá com a placa de fax modem, não era nem internet ainda, né? Mas já se evoluiu para o banco fornecia lá um disquete para o cliente, em caso o cliente instalava lá a aplicação do banco, que com o fax modem discava para o banco e já fazia, né? Já tinha o banco em casa, ou seja, a informação já começava essa exposição da informação começava já a ficar maior, né? Mas mesmo assim a segurança ainda era um ambiente bem conhecido e controlado e fácil de garantir a segurança. Veio a internet banking, né? Essa exposição da informação lá dos serviços financeiros, então ganhar escala mundial, eu pela internet podendo fazer serviços financeiros, mas mesmo assim ainda ali a segurança, isso aí até a última década foi muito esse cenário do internet banking, mas mesmo assim ali a segurança ainda era um ambiente ali controlado, o cliente fazia o acesso lá sempre de um computador, o sistema operacional era sempre o mesmo, o browser lá não variava muito, era um ambiente ali fácil de controlar e garantir a segurança naquilo, né? O nível de criptografia, a sofisticação da autenticação, né, para o cliente poder acessar os serviços, era fácil de delimitar dentro daquele ambiente bem conhecido. Mas na última década isso aí acelerou de uma forma que hoje o cliente quer fazer o pagamento pelo relógio, quer consultar o saldo por voz lá pela Alexa, pergunta para a Alexa como é que está meu saldo no banco, a TV inteligente, eu quero lá fazer um pagamento, assinar um serviço ali pela TV, o painel do carro, eu quero pelo painel do carro ali, eu tenho serviços, né? Começou lá pelo Tesla, hoje lá no mercado nacional, aí as montadoras já lançando carros aí com serviços ali que tu contrata pelo painel do carro, né? Melhora o carro, traz novas funcionalidades para o carro lá, contratando um serviço lá pelo painel do carro. Então, e os pagamentos e movimentações financeiras, né, envolvidos nesse cenário aí bastante heterogêneo. Então, esse desafio de conseguir distribuir a segurança proporcional aí com essa agilidade que precisa, com essa velocidade do mercado. Antes de definir lá um algoritmo de criptografia, uma chave forte de criptografia, era algo mais simples.
né? Era aquele ambiente ali. Hoje, daqui a pouco, aquela chave que a gente identifica que é ideal, né? Aquele mecanismo de autenticação que a gente vê que é o mais sofisticado, é o ideal, funciona no smartphone, funciona no computador, mas não vai funcionar no relógio, não vai funcionar na TV. Aí a gente baixa o nível da criptografia para conseguir fazer com que o serviço financeiro funcione em tudo que é dispositivo, né? Essa proporção entre a segurança, né, e essa variedade de infraestruturas e tecnologias que a gente tem hoje é um desafio aí bem forte. A gente consegue trazer agilidade com segurança junto, com certeza as ferramentas que tem hoje, cada vez mais sofisticadas de segurança, a gente consegue trazer essa segurança junto com a agilidade que novos negócios, novos modelos de negócio aí exigem, né? Mas mesmo assim, muitas vezes chega um momento que é difícil, a gente tem que delimitar isso até onde vai a segurança ali, até onde a segurança não pode ser a tranca-rua, dificultar o negócio, né, e até onde correr o risco, né, daquele serviço e proporcional à segurança. Eu destacaria isso como um dos maiores desafios, a computação em nuvem, né? Os bancos ainda têm uma certa resistência aí para a computação em nuvem, para adesão em massa de computação em nuvem, né? Não é à toa no setor financeiro o Banco Central regula diretamente essa questão de nuvem nos bancos, em adoção de serviços em nuvem. É bastante recente aí do Banco Central, uma resolução do Banco Central que determina qual é o nível de segurança, quais são as regras de segurança que o banco precisa adotar para contratar um serviço em nuvem. A resolução 4658, super recente, e mesmo assim, agora esse ano já saiu uma nova versão revisada dessa resolução, inclusive mudou a numeração, agora é a resolução 4893 dos bancos. Então, qualquer serviço que um banco vai contratar em nuvem tem que estar aderente a essa resolução, né? O Banco Central ali intervém até na questão dos países que os bancos podem, da onde os bancos podem utilizar um serviço em nuvem, né? E o Banco Central anualmente, né, faz auditorias nos bancos, visita os bancos e faz auditorias para auditar essa questão do rigor da segurança, especificamente nesse tema de computação em nuvem, né, pela potencialidade e fragilidade que traz e exposição das informações aí que traz numa nuvem, né, em setor financeiro, isso é ainda mais sensível, mais crítico, chega a ser regulado aí pelo Banco Central. Então, né, de início, assim, eu trago essa visão, assim, esse desafio o quanto hoje esse cenário heterogêneo aí traz uma dificuldade a mais para medir a segurança dentro desse cenário. Legal, Alexandre, muito obrigado pela essa tua explicação aí sobre esse histórico todo, né, que nós tivemos do mercado financeiro e onde estamos hoje, né? Realmente essa quantidade, essa proliferação de tecnologias e recursos aumenta muito a superfície de ataques, né? E hoje a gente tem visto crescer muito esses ataques e muitos deles afetando negócios, né? Não estamos falando hoje em dia em simplesmente ataques que afetam disponibilidade de serviços e tal, mas sim ataques que realmente roubam dinheiro, que roubam informações sensíveis, né? Muitos deles hoje em dia acabam sendo ataques que não querem aparecer justamente para conseguir coletar o maior número de dados possíveis, né? E pensando nesse cenário, eu queria puxar o Bruno Zani aqui para falar um pouquinho para a gente também, né? Ele comentou há pouco aqui que hoje não é mais uma questão de se seremos atacados, né? E sim quando, né? E porque todas as empresas vão passar por algum tipo de ataque cibernético hoje em dia, tá? Então, eu queria entender um pouquinho, Zani, na visão da McAfee, como a resposta a incidente cibernético pode ser ainda mais rápida e eficiente, né? A gente deixou, isso é uma coisa que, pelo menos nós na Escuna temos pregado muito, que aquela visão
de ser simplesmente proativo, né, que nós somos ensinados desde criança, né, que a proatividade é mais importante, sempre a proatividade é mais importante, ela segue sendo muito importante, né, mas a gente tem que estar preparado para reagir, né, a ser reativo em momentos onde a nossa proatividade, por mais ampla que ela seja, com esse cenário tão heterogêneo de tecnologias, a gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue abraçar tudo, mas a gente tem que estar preparado para reagir. Eu queria escutar um pouquinho de ti, Zane, assim, qual é a visão da McAfee nesse cenário e como ser eficiente e rápido nessas reações de ataques? Legal, Gustavo. Eu vou dividir minha resposta em duas partes, tá? Uma de um lado de tecnologia e outra de um lado de como se preparar para reagir, né? Porque parece que eu estou voltando no tema da proatividade, mas não é exatamente isso. Uma coisa que também a gente fala muito em segurança é que no momento em que você tem uma crise, você também precisa de planejamento, né? E esse planejamento passa muito, primeiro, por isolar o problema. Talvez seja um dos primeiros passos quando a gente está trabalhando num war room, quando a gente está trabalhando numa resposta a incidente, é como eu isolo o problema e faço ele parar de acontecer. Uma vez que ele parou de acontecer, eu tenho que ter isso priorizado num bom plano de resposta a incidente, quais são os meus ativos prioritários e qual que é o meu tempo estimado de resposta para fazer com que esses ativos voltem. Então, se eu tenho sistemas essenciais, sistemas que não podem sair do ar, obviamente eu vou focar neles, e se eles estão diretamente ligados ao negócio afetado, eu vou focar para retorná-los ao ar de forma mais rápida, tá? Isso tudo está lá escrito numa cartilinha de resposta a incidente, né? Ou deveria estar, né? Mas o ponto é, no momento em que a gente tem um incidente de verdade, e por isso que dry runs e teste dessa resposta tem que acontecer também, né? Hoje as equipes de segurança estão conseguindo se dividir melhor assim, né? Tem até alguns termos que eu acho engraçado, né? Que é o tal do Blue Team, do Red Team, e agora tem o Purple Team, né? Que é o time roxo, né? O time que vai participar também desses testes, mas basicamente assim, a gente precisa estar preparado do ponto de vista processual para fazer isso. E aí a segunda parte da minha resposta do ponto de vista de tecnologia, tá? E assim, a gente passou muito tempo falando que o gerenciamento é super importante, que você precisa conseguir tocar todas as máquinas gerenciadas, estejam elas do cara que está trabalhando de casa, né, de um home office, de um cara que está dentro de um ambiente que não é o escritório principal, mas pode ser um escritório remoto, e também do escritório principal. Então, o gerenciamento, eu diria que ele é um desafio ainda, mas eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos tempos. Então, hoje, a gente não tem mais, igual a gente tinha há 10 anos atrás, poxa, eu tenho um escritório remoto, mas que ele tem um link com um CIR de 64K. Como é que eu faço uma atualização de segurança num link desse, entendeu? Isso, apesar de ainda existir, hoje ele existe em menor escala, então eu diria que a questão do gerenciamento, ela não é ainda um assunto superado, mas eu diria que a gente evoluiu muito, tá? E o outro lado de tecnologia é de você conseguir acionar rapidamente essas tecnologias. Hoje, eu não sei se todos têm conhecimento, mas a gente já tem uma tecnologia que a gente chama de recovered ransomware, que é conseguir fazer que uma máquina que foi criptografada, por exemplo, no caso de um ransomware, ela consiga voltar a um estado saudável, vamos dizer assim. Tá? É claro que isso depende de uma porção de fatores, mas aquele trabalho de preparação também vai nessa linha de garantir que uma tecnologia como essa vai conseguir ser utilizada. Outra coisa, conseguir mudar rapidamente de estratégia, conseguir mudar de direção rapidamente. A gente aprendeu nos ataques que muitas vezes, e esse caso da Colonial One, com o ransomware se chama DarkSide, mas chama muita atenção que eles usaram um kit de ataque que é como se fosse um ransomware as a service. Ele é facilmente contratável na Deep Web e muitas vezes nem precisa ir na Deep Web. Tem grupo no Facebook, tem grupo em comunidades públicas que estão comercializando esse kit. Tá? E aí você fala, poxa, mas é um negócio super mega avançado? Não. Tá? Pra vocês terem uma ideia, no estudo do próprio DarkSide, a gente vê que foi usado ferramentas comerciais, como um Real VNC, ou ferramentas de acesso remoto que a gente usa no dia a dia, para conseguir fazer a implantação do malware, vamos dizer assim, né? Para conseguir implantar presença. Então, uma vez que a gente detecta esse tipo de coisa dentro do ambiente, é muito
importante que a gente consiga mudar de direção rápido. E o que é mudar de direção rápido? Nesses casos que a gente tem mais informação, e o caso da SolarWinds no ano passado, onde foi implantado um malware dentro do próprio código da empresa, chama atenção que as ferramentas já usam técnicas para desabilitar as ferramentas de segurança. Tá? Então, eu já vi isso acontecer na prática alguns anos atrás, pessoal. É assim, a gente foi lá olhar durante o War Room, tudo pegando fogo, todo mundo tentando tomar uma ação, e estava assim, vamos mudar uma regra no roteador X e no firewall X, roteador X e o firewall X. Então, a minha resposta ao incidente estava dependendo de uma contramedida que eu não tinha mais, né? Então, veio o plano C, porque invariavelmente o plano A vai estar comprometido também. Tá? Então, é um pouco disso que a gente tem feito do lado de tecnologia, além, é claro, de tudo aquilo que eu comentei da automação, da predição, da proatividade, porque, como o Gustavo comentou, né, meio que uma meia-culpa do mercado dizer que em algum momento o malware, o ransomware, o Trojan vai chegar naquela empresa, total, isso é fato, vai chegar. Mas, se a gente conseguir limitar o escopo dele a algo muito controlado, o estrago que ele vai causar é controlado também, tá, pessoal? Esse caso da Colonial One é recente e é muito emblemático, porque foi um malware que, além de infectar uma área corporativa, e começou numa área corporativa, ele chegou na distribuição, ele teve não bombas, mas como que chama? POS, pontos de pagamento infectados. E isso afetou a capacidade da empresa de vender combustível. Tá? Então, assim, se eu tenho redes segmentadas, se eu tenho redes isoladas, né, e isso já é um conceito que no mercado financeiro existe há muito tempo, e até antes, talvez, da implementação do PCI lá atrás, onde a gente começou a separar essas redes, se a gente consegue planejar isso, a gente consegue garantir que o impacto de um determinado ataque vai ser muito reduzido, apesar de a gente ter ali uma porcentagem mínima de risco que faz com que ele possa acontecer ainda. Tá? É isso, Gustavo. Eu fui por vários lados aqui, não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, mas é que não tem uma resposta binária para isso. Tá? Não, tranquilo. Gente, a gente está chegando mais próximo do final aqui do tempo da nossa apresentação. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta tanto para o Alexandre quanto para o Bruno, que a gente escutou aqui um cenário onde temos uma escassez muito grande de profissionais na TI como um todo, e como enfatizou o Bruno, a área de segurança da informação sofre muito com isso, tá? Essa questão que comentou o Jairo, de profissionais sendo contratados por outros locais, né? Isso assim, onde a pessoa vive, né? Hoje não é mais relevante para quem contrata TI e quem contrata segurança da informação mais ainda. Os preços dos recursos, né, o valor desses recursos cresceu muito, né? Eles estão muito valorizados, né? Nós temos um ambiente de transformação digital onde as empresas estão correndo rápido para mudar o seu modelo de negócio para um modelo de negócio digital, o que aumenta ainda mais sua superfície de ataque, né? E a gente vê um crescente aumento aí, né, dos ataques cibernéticos, né? Os ataques têm aparecido cada vez mais e deixou de ser notícia de site especializado e virou hoje notícia das grandes mídias, né? Esses ataques. Eu queria perguntar para vocês dois, né, se a gente não está vivendo aí um cenário de tempestade perfeita, né? Onde tudo conspira para esse problema que cresce muito, né? E como usar os recursos que são finitos, né? Tem limites de investimentos para trazer mais resultados na proteção dessas empresas, né? Eu queria, assim, eu sei que o Alexandre é um profissional que lida direto com investimentos em tecnologias de cybersecurity, né? E assim, queria escutar um pouco de ti, Alexandre, e um pouco do Bruno. Qual é a visão de vocês, né? De
onde investir correto para ter melhores resultados com levando em conta que a gente não tem dinheiro sobrando para investir sem fim, né, em segurança cibernética. Perfeito, Gustavo. Como foi dito aqui desde o início do evento, essa escassez de profissionais hoje, ainda mais na especificidade de segurança da informação, em todos os níveis aí é complexo, e é fundamental. O Zani já até destacou isso aí no slide dele, ali nos slides, fundamental o uso de ferramentas, né? Um ferramental aí para suprir essa carência de profissionais especializados, né? No momento que eu tenho um SOC, uma infraestrutura toda montada aí de um centro de operação de segurança, é fundamental eu ter ferramentas, um ferramental que me traga tanto uma automatização dessas análises. Até teve uma pergunta que eu vi no chat aqui, se não me engano, que teve uma pergunta nessa linha, né, de como sabemos se fomos atacados ou invadidos, né, caso não tenha estragos, né? Muitas vezes ali o invasor está ali discretamente vazando informações, preparando daqui a pouco o cenário para um ataque maior que venha destruir dados da empresa, né, uma série de possibilidades, né, como descobrir, né, que a minha infraestrutura foi comprometida, né, daqui a pouco eu estou sendo atacado se não está algo, né, não tem uma evidência ali a empresa não parou de funcionar, as estações estão tudo na normalidade. É a questão de ferramentas como um SOAR, né, que orquestra todo o tratamento de um incidente, a ferramenta de EDR, como o Zani falou, que vem trazer toda uma capacidade ali de eu conseguir identificar uma potencial ameaça ali em poucas horas, né? Muitas vezes a empresa só vai se dar conta horas depois, pior ainda dias, semanas depois, que estava com seu ambiente comprometido. Uma ferramenta de EDR traz isso aí para agiliza muito mais uma descoberta dessas, para daqui a pouco, em 1, 2 horas, eu identifiquei que estou sofrendo um ataque. Uma ferramenta como um CIEM, que correlaciona esses eventos todos, pega informações de todos os serviços, toda a infraestrutura da empresa, para poder correlacionar, mas eu tenho que ter isso aí tudo muito bem configurado, né, com proporcional, né, ao rigor, à natureza de negócio da empresa, isso aí muito bem configurado para me trazer essa visibilidade. A questão da visibilidade, a gente tem carência de profissional, daqui a pouco precisa, para operar tudo isso aí, eu precisaria de 3, 4, 5 profissionais, mas com as ferramentas certas, né, automatizadas, com uma carga grande aqui de inteligência artificial para identificar lá potenciais ameaças, anomalias na infraestrutura. Hoje a gente focou muito no Banrisul na questão do acesso remoto, né, do home office, aí, com a pandemia, a gente, lá em março do ano passado, de uma semana para outra, teve que colocar praticamente o banco todo em teletrabalho, em trabalho remoto. Então, a gente focou muito, então abre aí um potencial de ataques nesse cenário que as pessoas estão de casa, estão conectando dos computadores de casa, de computador pessoal, abre uma gama maior aí de vulnerabilidades nesse sentido. Então, a gente focou toda essa nossa parte do SOC, de EDR, de CIEM, né, focado na visibilidade dessa infraestrutura, criamos monitoramentos, né, uma série de indicadores para se qualquer coisa suspeita nesse cenário, funcionários conectando remotamente, qualquer vestígio ali de algo suspeito que possa estar acontecendo, isso já nos sinaliza, a gente já vai focar a atenção para aquele potencial ataque que pode estar acontecendo por ali. Então, eu vejo assim, esse investimento em ferramentas que automatizam e te trazem visibilidade, né? Tu falasse ali das empresas, aí, investimentos, né, em transformação digital, a segurança é fundamental, né? O gestor de segurança, a área de segurança, está atuando junto nessa transformação digital, né, para trazer essa resiliência contra ameaças, contra ataques. Serviços inovadores, né, que tanto para o cliente, como para os empregados, como dentro da empresa, novos métodos de trabalho. Eu quero ter aquela ferramenta que eu usava só dentro da empresa, lá no presencial, agora eu quero ter ela no celular, seja o celular pessoal, o celular da empresa, o meu notebook pessoal, o computador da empresa, em tudo que é lugar eu quero ter acesso àquele sistema, aquelas informações sensíveis da empresa,
e com segurança. Eu só consigo trazer isso, né, essa inovação toda no trabalho, nos serviços para o cliente, se a segurança participar desde o início do desenho todo de um projeto desse inovador, a segurança está participando junto desde o início. E ela vai trazer muito essa questão da resiliência, né? Que mesmo sob um ataque, daqui a pouco, estou sofrendo um ataque, mas o serviço não vai parar, eu vou conseguir isolar aquele ataque, isolar só aquele cenário que está comprometido e não vai comprometer as atividades da empresa. Eu consigo trazer uma resiliência mesmo num cenário hostil, né? Eu vejo aí nesse sentido. Tá? Obrigado, Alexandre. Bruno? E eu queria comentar 2 pontos interessantes, né? Quando você fala como direcionar, né, e para que caminho ir, é claro, a gente aqui no papel de fabricante, né, e de fornecedor de tecnologia, muitas vezes também tem que estar no papel de ajudar o cliente a encontrar esse caminho. Né? O Alexandre citava várias tecnologias e, assim, até corroborando algo que o Jairo comentou, eu sempre senti isso na pele aqui do lado da McAfee, eu já estou aqui há quase 20 anos. Realmente, vocês, no Rio Grande do Sul, têm uma maturidade em segurança muitas vezes maior do que outros clientes que a gente conversa. Tá? O mercado financeiro, naturalmente, por ser um mercado regulado, ele já é um mercado que sabe mais o que quer, vamos dizer assim, e o Banrisul, o Alexandre estava comentando, assim, vocês têm muito claro essa questão da tecnologia e de qual é o caso de uso, qual é o problema que a tecnologia resolve para vocês. Agora, eu do lado de tecnologia, aqui do lado de fornecedor, algo que me deixa louco muitas vezes quando eu estou junto com o time aqui e o time começa uma apresentação para um cliente falando essa aqui é a minha tecnologia, nunca deixa o cliente falar e fica lá demonstrando tudo que a gente faz. E de verdade, não é o caminho que eu quero seguir. O caminho que eu quero seguir, eu até falava com o Gustavo esses dias sobre isso, é assim, a gente tem de verdade que entender qual é o problema que vocês estão tentando resolver como clientes. Tá? A gente fala muito de transformação digital e falar de transformação digital pode ficar parecendo um assunto jogado na mesa, né? Mas a transformação digital em várias empresas quer dizer mais agilidade, quer dizer conseguir lançar um produto mais rápido, quer dizer ter uma plataforma de e-commerce mais efetiva, quer dizer conseguir ter mais retorno de investimento em cima de tecnologia. E é isso que eu, do lado de fabricante de segurança, estou tentando entender com vocês como clientes. De novo, existem clientes muito mais maduros, como é o caso que o Alexandre comentava, o Banrisul tem muito claro o que ele quer e o caminho que ele quer seguir. Mas tem vários clientes que não, que a gente eventualmente vai ter que direcionar esse caminho. Eu falava com um cliente essa semana e a gente tem um portfólio muito grande, né? E ele falou, poxa, mas eu posso ir por aqui, posso ir por ali, posso ir pelo outro. Eu falei, cara, é melhor a gente parar e sentar e tentar fazer um roadmap. Tentar fazer aonde você tem um resultado mais rápido, né? O que você pode investir que vai te dar um resultado de negócio mais rápido. E, de repente, eu posso estar jogando contra eu mesmo nesse caso, porque eu posso descobrir que ele vai virar para mim e falar assim, olha, o meu maior problema hoje é de autenticação. E eu, como McAfee, nem tenho ferramenta de autenticação. Tá? Mas eu prefiro fazer esse trabalho de ser mais um conselheiro do cliente para poder direcionar e ele entender exatamente qual a prioridade dele, do que vender alguma coisa que vai chegar daqui a um ano, ele vai olhar e vai falar, olha, eu usei 10% do que eu comprei. Para a gente isso é muito ruim, tá? Porque no final sou eu que estou aqui há 20 anos com a cara na frente do cliente e pessoas fazem negócio com pessoas, né? Não são empresas que fazem negócio com empresas. Tá? Então eu me preocupo muito nessa história de entender qual é o caminho que o cliente precisa. E só um adendo, algo que o Alexandre comentou, e eu vi a pergunta do Mauro, desculpa. Quando seremos atacados, será que saberemos que fomos atacados? Esse foi um tema que a gente discutiu essa semana com esse time de ATR, no caso do DarkSide. Essa média diminuiu, tá? Mas, hoje ainda, na média, um ataque, ele estabelece prevalência, que ele está dentro da rede e ele fica até quase um mês sem ser detectado, na média, tá? Um mês que ele está lá e ninguém sabe que ele está lá. Tá? O ataque já está acontecendo. O caso da SolarWinds no ano passado chama muito atenção. Existe um post de um técnico da SolarWinds no Reddit, que é um fórum meio de maluquice, tem coisa boa e tem coisa ruim lá, mas existe um post de 2016, tá? No Reddit, de um técnico falando assim, olha, tem um malware sendo detectado num executável da SolarWinds aqui, que coisa estranha, né? E aí a gente viu o que aconteceu quase 4 anos depois. É bem provável que essa operação do SolarWinds ela já vinha acontecendo há anos,
tá? Já se fazia injeção de código nesses executáveis há anos, tá? E eventualmente ferramentas detectaram isso, só que não foi tomada a devida atenção. Então, essa pergunta do Mauro é super importante. Muitas vezes a gente já está sendo atacado e não sabe que está. Tá? Isso acontece bastante. Gustavo, 5 minutos, Gustavo. Ok, então eu vou abrir para perguntas, pessoal. Já tem uma pergunta aqui no chat, né? Mas, por favor, fiquem à vontade para fazer mais perguntas aqui, que a gente tenta responder aqui no mais rápido possível, aqui dentro desse tempo disponível, tá? A pergunta que vem aqui diz que se, neste cenário em que não é questão de se e sim quando, como devem se portar as empresas? Com uma postura mais proativa ou mais reativa? Ou existe alguma alternativa conciliatória entre ambas as estratégias? Alexandre, tu queres responder essa pergunta? Ok. Um dos aspectos aqui que eu acho bastante importante, né, independente aí de ferramentas e diversas camadas de segurança que podem se ter, de diferentes ferramentas aí de proteções. Em primeiro lugar, né, um dos aspectos mais importantes aqui é a questão do rigor do controle aplicado, né, ser proporcional à natureza do negócio, né? A gente vê aí muitas vezes ataques, cenários aí, notícias de ataques que ocorreram, e a empresa lá sofreu um ataque, um vazamento, né, principalmente notícias de vazamento ou ataques de ransomware, de captura de dados, né, e mesmo assim a empresa tinha tudo que é ferramenta de segurança, né? Tinha lá o antivírus, Endpoint Protection, Firewall, EPS, tudo, IPS, e mesmo assim sofreu um ataque lá a partir de uma estação de um funcionário, né? Ou a partir do comprometimento de um serviço, de um ataque cibernético, né? Então, não é só a questão de ter as ferramentas, não adianta lá eu ter o antivírus, ter o Firewall, ter a VPN, agora forte em teletrabalho, em home office, né, ter toda uma infraestrutura que forneça com camadas de segurança, se elas não estão corretamente configuradas, né, como eu já tinha dito, né, se são ferramentas que estão com configurações muito permissivas, né. Eu tenho lá VPNs, né, por exemplo, né, trazendo aqui para a questão do Banrisul, né, no trabalho remoto se teve que essa questão de acesso por VPN, por VDI, por terminais virtuais, já existia no banco, né, mas era algo ali muito de nicho, ali muito de cenários específicos que trabalhavam com acesso remoto, e de uma hora para outra aí teve que o banco inteiro, todas as horas de negócio, entrarem no trabalho remoto, né. Se teve todo um cuidado de disponibilizar o trabalho remoto só depois, né? E isso causou muito no momento ali, vamos fornecer aí, abrir para todo mundo, né? Ou vamos, né, a questão de autenticação, uma série de aspectos aí que a gente tinha que liberar no acesso remoto, vamos abrir de qualquer forma e depois a gente vai refinando. Não, a gente lutou ali para quando abrisse o trabalho remoto já tivesse com as configurações adequadas, né? Então, assim, essa questão do que é o básico, que é o privilégio mínimo, né? Sempre trabalhar com a sua política de privilégio mínimo, né? Cada área de negócio, a parte de agência do banco tem determinados aspectos ali, necessidades, áreas de negócio distintas, lá tem necessidades, aí rigores de segurança diferentes. Então, não dá para ter uma VPN única, regras de firewall ali, de colocar tudo num mesmo bolo. Tem que trabalhar com essa questão sempre de privilégios mínimos, né? Então, muitas vezes um endpoint protection, um firewall, tudo, né? Essa questão básica assim que eu trago para estar preparado para um ataque. Muitas vezes, como é que o ataque aconteceu? A empresa tinha tudo que é mecanismo de segurança, né? Era questão de regras muitas vezes muito permissivas, tá? Hoje em dia realmente não dá para brincar com isso. Uma política de segurança é fundamental na empresa, ter institucionalizada para sustentar ou não. As áreas de negócio vêm lá muito pedir, mas libera uma exceção aqui, eu preciso acessar de tal forma aqui, né, flexibiliza aqui para eu poder acessar de outra forma aqui que vai me facilitar a vida, né? A área de segurança aí tem que sustentar ou não, né? Tem muitas coisas assim que não dá para libera aqui, abre uma exceção aqui, outra lá,
né? Se precisa dessas exceções, então vai para essa abordagem de privilégio mínimo. Cria grupos diferentes, né? Tem um grupo de VPN, né, que tem um privilégio de uma forma, cria outro grupo de outra forma. É fundamental tu ter essa distinção, até para isolar uma fragilidade. Daqui a pouco, se for comprometido, só vai comprometer aquele escopo e não vai comprometer o todo, né? Então, tá preparado aí para ataques de forma, às vezes, assim, de proativamente. Essa prática de privilégio mínimo é fundamental para tudo, do firewall, o Endpoint Protection, a regra lá de navegar na internet, a regra de uso de pendrive, em tudo a gente tem que pensar sempre, não é só no setor financeiro, qualquer nível aí de empresa, praticando essa abordagem de privilégio mínimo, né, eu consigo controlar bem mais, mitigar bastante aí a questão aí de um potencial ataque que vem acontecer, né? Ok, muito obrigado, Alexandre, pela tua resposta. Até surgiu uma outra pergunta aqui do Eduardo. Eu vou aproveitar para responder aqui rapidamente, porque acho que já estouramos nosso tempo, né, Afonso? Um minutinho. O Eduardo pergunta aqui sobre a demanda e oferta, né, de mão de obra para cybersecurity. Eduardo, estamos passando pelo mesmo cenário que o mercado todo de TI, né? Os profissionais são cada vez mais valorizados, as empresas, assim como todas as empresas, também são de TI atualmente, né? Além do seu principal fim. Essa é uma área que cresce muito a demanda de profissionais e certamente as universidades, né? O meio acadêmico não consegue entregar a demanda que o mercado exige atualmente. Pessoal, eu agradeço o tempo aqui da nossa apresentação. Nós ficamos à disposição aí para maiores dúvidas. E Afonso, sigo contigo agora. Ok. Muito obrigado, Gustavo, Alexandre e Bruno, os nossos painelistas desse excelente painel, por suas participações. Muito obrigado.